Bom, eu vou te falar agora aqui sobre as partes do violão, certo? As partes do violão, né? Isso aqui, o violão, de uma forma básica, ele se divide em três partes, né? Depois vem as subdivisões. Então, imagina, né? Aqui eu tenho minha mão, vamos fazer uma relação que aí você memoriza melhor. Eu tenho a mão, braço e corpo. Aí, isso aí você não consegue mais esquecer, né? Então o violão ele vai ser dividido basicamente dessa forma, tá? Mão, braço e corpo. Vamos lá. Qual é a mão? A mão é essa parte aqui, certo? A mão. O braço, essa outra parte. E o corpo do violão é exatamente isso aqui. E aí, agora nós temos as subdivisões do violão também. As subdivisões do violão, na mão, nós temos aqui as tarraxas. Para que servem essas tarraxas? As tarraxas, elas servem para auxiliar, não é isso? Ele é uma peça completa, para auxiliar, né, para prender as cordas e fazer as afinações. Então eu tenho aqui, né? Lembrando que quando você for colocar a corda do violão, né? Quando você for colocar nessa tarraxa, você precisa, alguns violões, eles estão colocados dessa forma. Eu vou pegar um outro violão para você entender. Outros violões eles se colocam dessa forma também, né? Não sei se você está vendo. É só está conseguindo, né? Você percebe que aqui é diferente essa tarraxa, né? A diferença dessa tarraxa para essa tarraxa. Isso aqui é para cima e as cordas elas são colocadas por dentro. Você está vendo? Eu não posso colocar, nesse caso dessas tarraxas, por fora. Senão vai dar uma diferença. Eu não vou conseguir afinar. Porque nesse sentido eu aperto e nesse sentido eu vou afrouxar a corda. Certo? Então se eu colocar o contrário vai dar erro. Aqui é a mesma coisa. Nesse violão, você percebe, acredito que dá para você ver bem aí, que as cordas elas são colocadas por cima, né? Elas não são por baixo desse cano da tarraxa, né? Elas são colocadas por cima. Se você colocar por baixo, no momento de você afinar, vai ser o contrário. Então, às vezes, a gente percebe violões que algumas cordas estão por cima e algumas cordas estão por baixo. E aí, quando você vai afinar, você pensa que está apertando, está afrouxando. Pensa que está afrouxando e está apertando e vai quebrar a corda do teu violão. Então, padroniza. Se for nesse modelo de tarraxa, você padroniza colocando todos por cima, todas as cordas por cima e aperta, né? Aperto nesse sentido, né? E afrouxa nesse sentido. Ao contrário. Certo? Então, só para te mostrar nesse outro modelo de tarraxa, tá ok? Então, alguns violões são nesse modelo de tarraxa e outros violões são nesse modelo de tarraxa. Você percebe que as tarraxas aqui são para trás e aqui para cima e para baixo, aqui são para trás, tá bem? Então, para colocar as cordas, você presta atenção nessa forma de colocar as cordas do violão, para não te atrapalhar no momento de afinar. Então, a mão do violão, ela possui as tarraxas, que é para prender as cordas e fazer a afinação, tá bem? E logo em seguida nós temos o quê? O braço do violão, lembra? Mão, braço, corpo. Então, mão, braço, corpo. Entendido? Você percebe aqui, né, que nós temos uma peça branca. Essa peça branca ela vai ser a divisão entre a mão e o braço. E logo em seguida, no braço, nós temos o quê? Esses ferrinhos que nós chamamos de traste. Tá bem? Então, você percebe que existem vários ferrinhos que subdividem um espaço nesse braço do violão. Você entende? Então você percebe que ele vai até o final aqui, ó, né? Certo? Então, esses ferrinhos que são os trastes,
eles fazem a divisão desses espaços que nós chamamos de casa. Tá? Então, o que são as casas? As casas são exatamente esses espaços do violão. Então, importante a gente entender, né, que o violão, o braço do violão é composto por essas casas e exatamente é muito importante você entender onde está alocado a questão dessas casas, né? Entender que as casas elas são contadas da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho a casa número 1, a casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e continua, 13 e vai em diante. Então, no violão, a questão de casas e cordas é o mesmo princípio da guitarra também, né? Por isso que geralmente quem aprende a tocar violão, às vezes migra para a guitarra porque o princípio, né, de estrutura é o mesmo, tá? As técnicas são diferentes, mas a estrutura, o princípio de estrutura é a mesma, tá ok? Vimos aí, então, o braço do violão e agora o corpo, né? O corpo do violão. Nós temos, você percebe aqui, né, esse vão, essa abertura nós chamamos de boca do violão. Para que serve essa boca do violão? Para emitir o som, ele que vai gerar esse eco e fazer com que o som ele possa expandir, entendido? Nós vemos aqui também essa peça no corpo do violão, você está vendo aqui? Essa peça é o cavalete, tá bem? Então esse cavalete ele vai servir aqui, para quê? Para prender as cordas do violão, tá? Então ele vai anexar as cordas nesse local, tá bem? Nesse violão, o formato desse cavalete é dessa forma, eles são os pinos, tá? Mas no outro violão, nós temos o outro violão aqui que eu estou pegando para você, ó. O formato aqui é diferente, não sei se dá para você ver aí, né? Ó, entendido? Ó. Esse tipo de corda, né? Você coloca aqui e prende normalmente, tá bem? Prende e estica a corda. E vou colocar aqui o outro violão. E nós percebemos que as cordas elas atravessam o corpo do violão, né, braço e vão até a mão, certo? Então, as cordas elas são exatamente o que vai te fazer emitir o som, né? Então, as cordas são o sentido de toda essa estrutura do violão, tá? Da mão, do braço e do corpo, tá certo? Então você percebe que ela pega do início do corpo e vai até o final da mão, né? Que vai às tarraxas, tá? Entendido aí, gente?